Vamos nessa, galera. Estamos começando mais um Malaquini Dias Cast, o podcast focado na sua evolução. Estamos aqui na nossa quinta temporada, várias novidades. Estamos gravando hoje com a participação do Vilmar Online, a gente já chega lá. O tema hoje é meditação, mas principalmente nós vamos abordar, para quem está em casa aí assistindo, este livro, Meditação e Autoconhecimento. O livro escrito pelo professor De Rose, que é o sistematizador do método De Rose, essa metodologia que tem mais de 60 anos de mercado, está em mais de 10 países, e é uma metodologia nossa, made in Brasil. Deve ter muito orgulho disso, tá? Então, hoje nós vamos abordar esse livro, Meditação e Autoconhecimento, do professor De Rose. Super indico para quem está começando nessa jornada de autoconhecimento, de meditação. Então, fica com a gente. Lembra, clica no sininho, compartilha, já fica ligado nas nossas redes sociais. Para falar desse livro, para falar sobre meditação e autoconhecimento, escrito pelo professor De Rose, eu convoco a nossa super banca, composta pelo nosso queridíssimo careca brilhante, o Vilmar, que é o arquiteto das desconstruções. Vai lá, Vilmar, fala de casa aí. Hoje nós vamos desmontar algumas pirâmides e reconstruí-las até o final do episódio. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos tentar focar aqui no caso da meditação e vamos ver o que esse livro nos traz de diferente de tudo aquilo que a gente já abordou. Legal. E compondo a mesa também, compondo a banca, a nossa queridíssima Fer Filipposi. E para nós ela é o brilho aqui do nosso podcast, é o que traz assim essa luz, esse brilho, não só pela participação, mas porque ela sempre está com um dress code incrível, né? Vamos nessa, Ferzinha. Olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente, nos assistindo, seja dia, seja tarde, seja noite, onde você estiver. Fica com a gente, vamos falar sobre esse livro incrível para quem gosta de ler, para quem não gosta de ler também. Então, fica com a gente. Boa, vamos nessa. Vamos dividir o nosso podcast da seguinte forma, para você que está nos acompanhando. Nós vamos falar um pouquinho dos capítulos do livro. Cada um de nós vai abordar aquele assunto que considerou mais relevante, aquilo que realmente deu uma chacoalhada durante a leitura e dar dicas. Então vamos nessa. Vilmes, para você que a gente brinca sempre, né, que você está aí desde a época de Maomé, de Gilgamesh, desde a época participou do trenzinho com a Cleópatra, todas essas coisas. Vilmes, o que te encantou no livro? O que você tem como primeira impressão sobre o livro? Olha, quando eu estava lá com Gilgamesh, a gente estava falando a respeito de como seriam as civilizações, e a gente estava mexendo no DNA humano, a gente pensou na seguinte coisa, assim, falou, cara, o ser humano ele tem um potencial gigantesco, e a gente precisava esconder isso para que não fosse qualquer pessoa para utilizar, assim, que um desatento e utilizar um poder como é a meditação, e a gente escondeu bem lá no fundo do próprio ser humano. E aí, agora, cabe a gente, né, revelar isso, né? Revelar no sentido de retirar as camadas e chegarmos à meditação. Esse livro traz muito disso, né? De como foi pensado a, a teoria, a filosofia por trás da meditação, e como isso chega até os nossos dias. Eu achei muito legal o livro, principalmente na cronologia histórica, né, no que ele traz, que é toda a didática do professor De Rose em relação a isso. Né? Tem uma parte do livro que ele fala o seguinte: ninguém sabe o que é meditação. Ninguém sabe o que é meditação. A gente vai falar sobre isso, tá? Ferzinha, e para você, o que o livro impactou? O que você sentiu nessa, para a gente dar essa primeira pincelada sobre o livro? A gente tem trazido
nos episódios anteriores a meditação de uma forma mais descomplicada, descontraída, e eu sinto que o professor De Rose faz isso de uma forma excepcional nesse livro. Ele realmente descomplica a meditação, e o que nos encanta, o que me encanta muito é realmente a forma didática e muito clara com que ele consegue expor esse tema que, se for analisar, tantas outras pessoas já tentaram expor, né, de forma clara, mas não conseguiram ter sucesso nessa missão e acabaram complicando demais, né, todo o tema envolto da meditação. Então, eu sinto que isso foi uma das coisas que mais me fez os olhos brilharem. Olha que bacana. Nesse capítulo, que é logo no início do livro, ele coloca: quase ninguém sabe o que é meditação. Por outro lado, nem no Ocidente, nem no Oriente, são poucos os mestres que sabem de que estão falando, e menos ainda são os discípulos que compreendem. Uau! Então, assim, aqui ele já começa dando uma tijolada, né? Quase ninguém sabe o que é meditação, e aqueles que dizem que sabem, muitas vezes estão equivocados. Então, essa tijolada é interessante porque, você sabe, né? Gato que já tomou a tijolada não dorme em olaria, né? Sabe que... Então, olha que bacana, vou continuar. Muita gente acha que meditar é reduzir a consciência, mas é o contrário. É aumentá-la, é expandi-la, é adquirir mais lucidez. Por isso, seu veículo é chamado superconsciente. Então, olha que interessante essa sacada. Já logo no início do livro, quase ninguém sabe o que é meditação. A maior parte das pessoas acha que meditar é reduzir a consciência. E aí ele já diz, ele já dá a luz aqui, ele já dá a ferzinha, já diz brilho, brilho aqui para você. Presta atenção. Meditar é o contrário, é expandir a consciência. Um silêncio, tururu. E aí, sobre isso, sobre esse capítulo, para vocês pegou? Para vocês também teve um impacto ou não? Ou Sim, se já estava, total. essa ficha já existia? Não, total. E ele até remete ao século XVIII, né, que quando tem a última invasão britânica na Índia, e ele acredita que as pessoas, que os britânicos ali tenham dado essa tradução da palavra em sânscrito dhyana para meditation, porque foi o mais próximo que talvez eles pudessem é, imaginar ali, né, que fosse. O problema é que meditação tem a ver com refletir, com pensar em algo, né? E meditação não é nada disso. Ou melhor, o dhyana não é nada disso. E aí ele propõe talvez uma explicação chamando a meditação que nós conhecemos como intuição ou intuição linear. A questão é que meditação ele não se apega em refazer essa tradução, justamente porque já está difundido, já caiu no popularesco, né? Então, você fala de meditação, todo mundo tem um flerte, mas, como ele diz no começo, ninguém sabe o que é. É Boa. impressionante isso. Fezinha, e você? Essa definição mesmo que o Vilmes acabou de comentar foi algo que realmente me fez expandir a consciência, porque a gente não para mesmo para analisar os termos que a gente está utilizando. E, como o Vilmes comentou, meditar mesmo, o sinônimo da palavra no dicionário seria. Cadê? Ele até coloca aqui: pensar e refletir. E é justamente o oposto que a gente faz quando está tentando almejar esse estado, que é ficar sem pensar. Então, essa parte me realmente Então, imagine, já abriu no os início do olhos. livro, a gente já começa com essa tijolada mesmo, que é: não adianta você buscar a definição de meditação no dicionário, no Aurelius, no Michaelis, porque lá está errado. Lá está escrito que meditar é refletir, pensar. E meditar é não pensar. Meditar é esvaziar o máximo possível a sua cabeça, esvaziar o máximo possível a sua mente, limpar a sua mente
E aí, talvez no livro do Harari, né? Aquele pesquisador israelense que escreveu Sapiens e Homo Deus. E aí, no terceiro livro da trilogia, ele escreveu 21 lições para o século XXI. Ele coloca lá que a maneira mais eficaz no século XXI de você ter clareza mental é treinando a meditação. Por que isso? Porque clareza mental é limpar a mente, cara, é esvaziar a mente, não é ficar pensando cada vez em mais coisas. Mas legal. Vamos seguir, outros E já, capítulos. já também só pegando gancho, nesse mesmo capítulo, ele também faz essa distinção de que, por mais que meditar seja não pensar, também não é relaxamento. Porque muitas pessoas acabam dizendo, então vamos ficar mais zen, vamos limpar a mente. Não é isso. E alguns professores acabam, inclusive, na própria aula, dizendo, após um exercício de meditação, então vamos despertar. Como assim, né? Despertar, se a pessoa justamente estava treinando um exercício de Ou despertar, meditação, né? ela deveria estar tentando estar mais lúcida, mais consciente, e não menos consciente. Eu ia citar bem essa passagem, e como o Malakini citou aí um outsider, né, que não é do nosso métier, tem também um outro que é citado no próprio livro do professor De Rose, que é o Linus Pauling, né? Ele fala: é claro que nós, cientistas, usamos a intuição. Conhecemos a resposta antes de ir checá-la. Né? Que cientista que vai ficar buscando alguma coisa que ele não sabe o que ele está buscando? Ele já sabe a resposta. Aí ele só vai confirmá-la, né, através da ciência. O Mar citou essa parte incrível, porque nós poderíamos traduzir esse estado de meditação, ou a palavra na origem sânscrita, dhyana, nós poderíamos tirar a palavra meditação e colocar no lugar intuição, principalmente intuição linear. Então, ter uma intuição significa que a sua mente estava tão limpa, tão focada, que você estava em meditação e teve uma intuição. Legal, viu? Gostei. Que mais? Que mais nós podemos seguir aí com o livro aí? Vamos, E aí, porque aproveitando esse gancho, a gente pode ir para o capítulo Desperte. a Feira acabou de abrir esse capítulo aqui na Desperte, tá aqui, frente. ó, tá até marcado. Show. Então vai, Vilmas, o que você quer falar com esse capítulo? Tem que pensar que ele tem que falar sobre todos os capítulos. Então, vamos nessa. A meditação, ele fala assim que é uma técnica, e aí parafraseando, eu não estou citando exatamente como ele disse, mas a meditação é uma técnica ativa, não é esse relaxamento como muitos acreditam, como a Fer mencionou, né? O praticante, ele realmente desperta de tal forma como se estivesse adormecido pela vida toda. Ou seja, quando você atinge esse estado de meditação, é como se antes disso você estivesse dormindo ou sonambulando, né? É o Zumbi. zumbizando. Exatamente isso. Desperte. Então, toda vez que você, para você entender um pouquinho isso, treinar meditação é tornar você mais lúcido. É você conseguir viver com mais intensidade, com mais brilho. É você conseguir ter uma percepção maior, uma leitura de ambiente melhor, tudo isso. Gostei, viu? Bem, bem bacana. Ferzinha, então, que mais? E o professor De Rose até comenta que isso pode ter acontecido com a gente em algum momento da vida, de ter conseguido ter algum tipo de intuição, alguma sacada que a gente não levou a sério, deixou passar, e até fazendo gancho com o que o Vimes comentou dos cientistas. E a diferença é que o cientista conseguiu captar essa ideia, esse insight pelo veículo intuicional, e daí acreditou na ideia, comprou a briga e passa a vida tentando comprovar ela, pelo que ele, né, obteve numa meditação. Você que está nos escutando, seja pelo Spotify, Apple Music, Deezer, qualquer uma dessas plataformas, ou você que está assistindo o podcast pelo YouTube, lembra que você pode participar. Se você já leu esse livro, se você leu algum livro de meditação, se você treina alguma técnica de meditação, se você está falando assim, cara, tudo que você está falando está errado, manda para nós aqui. A gente vai adorar comentar e compartilhar o seu conhecimento e o nosso conhecimento.
mas também aproveita esse momento para você seguir a gente, compartilhar. E pensa, putz, isso que eles estão falando é muito legal para eu enviar para meu amigo, meu primo, para minha mãe e assim por diante. Legal. Que mais, turmita, sobre o livro? Uma coisa que eu achei muito legal, que o professor De Rose cita no livro, na verdade, ele até faz um alerta de que a meditação é uma técnica do yoga. Ela faz parte de uma das partes do yoga. Yoga é uma filosofia prática, né? Você que está nos ouvindo, muito provavelmente já sabe disso, já ouviu a gente falando isso em outros episódios, mas só, né, rebobinando, a meditação é uma das partes do yoga. E o professor De Rose daí faz um alerta no sentido de que, embora meditar e treinar meditação tenha diversos benefícios, o ideal seria que isso fosse feito realmente numa prática de yoga em que todas as outras partes são desenvolvidas também. E daí ele cita um exemplo de um esportista que resolve desenvolver o seu corpo e malhar os seus músculos e resolve malhar, 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 só que ele não malha, por exemplo, o braço esquerdo. E esse braço vai ficando desigual em relação ao resto do corpo. E o mesmo acontece com a meditação também. Então, a meditação é uma técnica que trabalha bastante o desenvolvimento do Ajna Chakra. É um dos nossos 7 principais chakras. E treinando só ela, isso acabaria também desenvolvendo de forma desigual esta região. A ideia, e que o autor traz no livro, gostei muito, Fê, é lembrar que meditação faz parte do acervo do yoga. Ah, mas eu treino outro tipo de meditação. Mas a origem da meditação faz parte do yoga. Ah, mas eu treino meditação zazen, do budismo. Ok, não é yoga, mas lá atrás, em algum momento, isso brotou do yoga. Ah, eu treino meditação assim, sabe? Não faz mal. A origem é que ela veio do yoga. Então é muito interessante ter essa consciência, e o autor traz isso no livro. E esse desenvolvimento unilateral de só treinar meditação, claro que já traz um baita benefício de qualidade de vida, redução de ansiedade, um monte de coisa assim, mas não só esse autor do livro que nós estamos estudando, que é o professor De Rose, mas outros autores também declaram que um desenvolvimento unilateral não é bacana. Inclusive, um dos mestres mais renomados da yoga, chamado Shivananda, na Índia, tem uma das escolas mais famosas da yoga, chama-se Shivananda Ashram. Shivananda, no seu livro Autobiografia de Shivananda, ele coloca lá que o desenvolvimento unilateral não é aconselhável, não é benéfico para o yoga ou para o desenvolvimento. O que é isso? A pessoa treinar só meditação ou treinar só asanas, que são só as técnicas corporais. Mas vamos seguir com o foco do nosso livro aqui. Gostei dessa lembrete, porque às vezes a pessoa está assistindo, escutando e mas meditação veio da onde? Qual é a origem da meditação? A origem da meditação é do yoga, e a origem do yoga da Índia, pré-clássica, pré-védica, proto-histórica, pré-ariana, e assim. Há mais de 5.000 anos. Algo entre 5.000 e mais. Antes mesmo até do Wilmes. Não, não era antes. Não era. Quando, quando a gente desenvolveu a meditação lá no Vale do Indo, porque foi uma sacada muito grande, né? Pô, Shiva tava ali Gilmar e a tava gente lá. trocando uma ideia. Gilmar era aquele anãozinho que Shiva pisoteava naquela estátua, sabe? Bem Na isso. época, Gilmar ainda se chamava Avidya. A Lídia. Depois vocês vão procurar o que significa a Lídia Aí ele no foi dicionário. evoluindo, ganhando consciência, sapiência. Exatamente. Vamos retomar aqui o Mas podcast. o que vocês estavam falando eu achei muito legal, porque tem um capítulo, né, do livro que o título é Meditação é uma técnica. E aí sim, é uma técnica, né? E de certa forma é uma técnica bastante simples. O grande truque disso, né, que eu falei, pô, talvez lá o Gilgamesh tenha querido colocar lá dentro do ser humano o grande segredo do próprio ser humano, né? O grande problema dessa técnica é que exige disciplina, constância. Se você treinar sempre com certa disciplina, você vai chegar um dia que você vai administrar melhor essa intuição que você tem espontaneamente. Você vai atingir
essa meditação quando você desejar. E o professor, aqui o autor do livro, ele coloca uma coisa bem interessante, né? Que quando você atinge a meditação através das técnicas e por uma infinidade de tempo, como 1 segundo ou mais, né? A partir de 1 segundo, que é uma eternidade, para a meditação é realmente, ela se transforma, ao invés de ser simplesmente uma intuição, que ele compara a intuição com o flash de uma máquina fotográfica, com a intuição linear, que seria o flash de uma câmera de gravação, uma câmera de vídeo que está gravando com uma luz que fica acesa, um holofote, né? Uma lanterna. Ela fica acesa por mais tempo, né? Por essa eternidade de 1 segundo ou Quem mais. está folheando aqui, porque todos nós lemos isso, eu estou tentando lembrar em qual capítulo que está isso aí que você falou, se você já avançou Aqui, muito. ó. Não, tá aqui. Vai lá. Mas eu lembro que eu achei essa analogia muito legal também. Tá falando de novo ali De sobre intuição linear. aquela sacada logo do início do livro que ele cita ali no Spaulding, que fala sobre intuição. Então, de novo, o autor do livro traz a meditação como sinônimo de intuição, ou intuição como sinônimo de meditação. Só que em vez de uma intuição como uma lâmpada que acende e apaga, um flash contínuo, né? Você tem a intuição e segura ela e mantém, muito legal. Muito legal. Tá lá na frente essa parte, tá? Eu quero falar de um capítulo antes, então. Tem uma parte que ele conta uma história aqui, faz uma analogia que eu acho incrível no livro. O autor conta a história que chama-se Ramakrishna e o Macaco. Cara, essa parte do livro, para mim, é muito legal. E eu já repliquei essa história em algumas palestras e cursos, claro, dentro da área, dentro desse métier, dentro dessa área filosófica que é o yoga. E vou ler esse pedacinho, rapidinho, e depois nós seguimos. Ramakrishna foi um sábio hindu, de linhagem matriarcal, que viveu na Índia entre o final do século XIX e o início do século XX. Sua contribuição cultural ao mundo foi tão grande que no dia do seu aniversário, 18 de fevereiro, um jornal aqui do Brasil considerou, a partir de então, o dia do yoga. Então, dia 18 de fevereiro é considerado o dia do yoga. Existem outras datas que também, a nível global, consideram essa data. Mas vamos lá. Ramakrishna comparava a mente humana com um inquieto macaco, mas não qualquer macaco. Um macaco que tivesse tomado álcool, houvesse sido picado por um escorpião e que ainda por cima lhe tivesse ateado fogo ao pelo. E aí, segundo Ramakrishna, esses somos nós. Então imagine, olha esse capítulo aqui, ele está dizendo que a mente humana é como um macaco inquieto, bêbado, picado por um escorpião, e que ainda por cima os pelos estivessem pegando fogo. Essa é a mente humana. Por que ele fez essa comparação de tão inquieta que é a mente humana? De tão não consegue parar. O macaco faz o quê? Pula de galho em galho. Se o macaco estiver picado por um escorpião, pior ainda. Se estiver pegando fogo, nossa, mais inquieto ainda. E aí, nessa sacada, o que ele diz? Ele diz o seguinte, que para você conseguir aquietar e entrar em meditação, você vai precisar retirar o fogo, apagar o fogo. Isso é abstração dos sentidos, o termo em sânscrito pratyahara. Depois, retirar o veneno do escorpião. Isso em sânscrito dharana, concentração. Ou, como é o termo da moda, Vilmar? Mindfulness. Isso. Logo em seguida, retirar o álcool, que a mente alcoolizada é uma mente que não tá consciente, desligou o lóbulo frontal, ela não está tomando decisões corretas, né? E isso é o quê? Dhyana, meditação. E aí, por final, retirar o próprio macaco, que somos nós. Essa é a parte que eu acho do livro, para mim é uma analogia que faz com que o seu Jorge Marengo, autor de outros livros, de alguns livros que nós também, aqui esse grupo já leu, ele diria o seguinte: durma com barulho desse. E ele daí segue mesmo explicando um pouco mais e dizendo que realmente o alimento da nossa mente é a dispersão. A nossa mente está sempre buscando por distrações, por dispersões, por barulhos mesmo. E meditar é justamente parar isso. Que nós temos que dar este intervalo para a nossa mente. E geralmente isso é feito concentrando a nossa mente em um único objeto.
até que a gente consiga nem ter mais o objeto. E mais nada. Só silêncio. E eu fiz uma comparação aqui desse mesmo capítulo, Fê, que como as dispersões elas estão sendo lucrativas nos dias de hoje, né? Mais ainda do que era antes, porque hoje você pega um celular, você entra lá na tua rede social predileta, você fica vendo aqueles vídeos curtos, isso vai gerando uma dopamina, um grande prazer, tal, e você não quer sair dali. Quando você vê, você passou meia hora, 1 hora, 2 horas numa inutilidade gigantesca. E você está tendo um prazer gigante fazendo aquilo, né? Inutilidade porque não está te acrescentando, você não está se movendo, né, para fazer o que você precisa fazer. Então, a mente ela é de tal forma alimentada por essas dispersões que o marketing e a tecnologia está se utilizando dela para que as pessoas fiquem cada vez mais presas consumindo os seus produtos, né? Não é à toa que sempre tiveram propagandas também, né? Até entre as novelas, né? Para não ter justamente esse vácuo entre um programa e outro, a gente está sempre sendo bombardeado de todas as formas, e inclusive agora até nas redes sociais, né? Tá tendo muita publicidade e propaganda. Mas a origem, né, da palavra propaganda é isso, né? É você propagar algo, propagar uma mensagem. Começou lá um pouquinho ali, parecido com a época da origem do Vilmar, um pouco mais recente que isso, mas era na época, principalmente na época que o cristianismo precisava muito propagar uma mensagem, levar a mensagem, né? Imagine que na época não existia capacidade de editar centenas de livros, publicar centenas de livros, não existia também internet, nada disso. Então, as pessoas tinham que decorar ali os textos, tinha que ter uma precisão de contar a história que hoje a gente não tem mais também. Hoje o Elefante Sem Fio, você conta uma história, 5, 6 pessoas depois, a história já está diferente. Às vezes na segunda pessoa a história já está diferente. Então, por mais que hoje a gente veja a propaganda como algo negativo, né? Ela cumpriu um papel importante ali. Às vezes, se você é uma pessoa muito treinada, muito educada, muito disciplinada, essas 2 horas de dopamina ali numa rede social está contribuindo, né? Se você está, porque o algoritmo ele é muito inteligente, essa que é a verdade. Eu vou defender um pouco aqui agora isso aí. O Mas, algoritmo, porque a pessoa que está nos assistindo está também na rede social, pelo amor de Deus, fala que ela tem que com continuar com a gente. certeza, tem que defender. Mas ela tem que continuar buscando por conteúdos como o nosso, vou dar não uma rolando atitude aqui, ó. Instagram. O algoritmo ele é muito inteligente, principalmente os algoritmos mais modernos. Do TikTok atualmente está uma surra no do Insta. Se você começa a assistir dancinha, se você começa a assistir aquilo que é mania nacional, né? Assistir meninas de biquíni ou homens sem camiseta e coisa assim, o algoritmo vai só te entregar isso. Mas se você começar a só assistir pequenos trechos de palestras, dicas de leitura, não sei o quê, o algoritmo só te entrega isso também. Mas eu entendi que o ponto do livro e que a gente chegou nesse assunto é o seguinte: o autor traz para nós que o alimento da mente é a dispersão, é aí, né? Isso. Exatamente. Sei lá. Aí foi. Mas o que eu gostei muito que você falou do elefante sem fio. Foi elefante mesmo? É que eu estou online, assim, talvez eu não tenha escutado direito. Nossos ouvintes depois dizem se foi elefante sem fio ou telefone sem O fio. correto? Telefone. Telefone. Telefone sem fio. Elefante é sem A gente fio. está falando de yoga. Yoga tem Ganesha, que o cara É com um a cabeça de elefante, elefante. tá tudo certo. Para você ver, eu mesmo já corrompi a história, né? Tem uma outra que todo mundo corrompe, que é assim, igual cor de burro quando foge. É. Não é cor de burro, é corro de burro quando foge. Porque corro de touro quando foge, porque quando um touro foge, ele faz um estrago, mas tem que correr mesmo, né? É a nossa dispersão, que você vê, a nossa dispersão, pessoas que meditam, que treinam meditação, dispersam. Então, tudo bem. Segue com esse E ó, tema. só fazendo um gancho, eu sinto que nas vezes em que eu tô utilizando de forma um pouco errada o Instagram, por exemplo, só rolando feed, e são dias em que eu fico mais tempo fazendo isso, eu percebo que são dias em que eu me esqueço com mais frequência do que eu vou fazer. Por exemplo, eu estou indo na cozinha pegar um copo d'água.
E de repente eu chego na cozinha e eu vejo uma porta aberta, eu vou fechar, e daí eu volto para a sala e eu não peguei o copo d'água. Isso é TDAH. Mas é isso, né? O que Vai pro causa essa Instagram, que é dispersão? TDAH. Ai, mas é, dispersões. Agora a gente dá uma dispersada muito boa do tema. Então, presta É. atenção no seguinte, o autor ele traz essa referência que o Vilmar e a Fezinha estavam citando, em que a mente ela é muito dispersa. Por quê? Porque o alimento da mente é a dispersão. Daí tem um capítulo um pouquinho na frente, vou dar um salto para a gente precisar concluir esse podcast, que é o seguinte, o autor traz o seguinte tema, como saber se está meditando? E aí, quem quer falar sobre isso? Quem quer falar sobre esse capítulo? Já fazendo até um gancho com as dispersões mesmo, porque ele já também engata um assunto no outro, dizendo que como o alimento da mente é a dispersão, esse exatamente é o primeiro ponto para você saber se você está, de fato, fazendo um treinamento de meditação ou não. Esse é o seu primeiro, digamos que, empecilho para você chegar mesmo numa meditação. É a dispersão mental. Então, num primeiro estágio, a sua mente vai estar lá falando, falando, falando. Você segue firme no seu treinamento. Aí, passado esse estágio inicial, vem uma segunda dispersão, que é a auto-hipnose. Então, a gente vai achar que está meditando, mas possivelmente ainda não estaremos meditando. E daí, nesse caso, a chave para saber se foi uma meditação ou foi uma auto-hipnose é a distorção do tempo. Saber, conseguir perceber que se o seu tempo se expandiu, a sua percepção do tempo em relação ao tempo real foi maior do que realmente ele foi, isso sim, de fato, foi uma meditação. De forma oposta, se você ficou lá 10 minutos e achou, nossa, passou tão rápido, foi tão legal, 1 minuto só, isso não foi uma meditação. Na verdade, o seu tempo se reduziu, a sua consciência não se expandiu, ela se reduziu. E daí isso não, essa é a segunda dispersão. Legal, então essa E parte olha, está exatamente assim no livro, como a Fezinha colocou. Tem uma como saber se você está meditando? Então você primeiro consulta o seu professor, é claro, e aí ele vai te dar as dicas. Uma das sacadas é a distorção do tempo, perceber a distorção do tempo, se ela ocorreu ou não. Mas antes tem uma sacada aqui que é muito legal, que o autor ele diz o seguinte, se você precisar perguntar, significa que você não meditou, porque quando essa experiência ocorrer, ela será. Não há dúvidas. Quem já entrou em meditação sabe disso, que a meditação é uma experiência que não tem dúvidas. Se você tiver dúvidas, é porque você entrou num estágio anterior, que é um estágio de concentração profunda, de foco profundo, mas ainda não deu aquele passo para a meditação. Mas aí o autor ele dá uma cutucada nesse, mesmo assim, talvez você esteja se enganando. Daí é a questão da auto-hipnose. Viu? Mas no livro ele traz essa questão da distorção do tempo. Vamos falar sobre essa parte aí? uma das primeiras formas de você saber se você está meditando é essa que o Malakini trouxe. Se você se questiona, é porque o seu AFFR, né? Então, se você se questiona, é porque você está utilizando do seu mental, né? Ele tem um outro capítulo que depois a gente pode falar, que o mais denso eclipsa o mais sutil, isso é bastante legal também. Então, o seu mental não é o intuicional, ele é abaixo. Então, se você está questionando, não está meditando. É certeza. Agora, se você não questiona, não quer dizer que você meditou. Então, tem uma outra forma de você averiguar isso também, né? Que é quando você senta para meditar, por exemplo, e passou, sei lá, alguns segundos, né? E você teve um insight muito legal, assim, a percepção do tempo parece que levou horas, e na verdade passaram-se alguns segundos. Essa é uma percepção, mais um indício que você possivelmente tenha meditado, né? Agora, se for o contrário, que aí entra na tal da auto-hipnose, como foi citado, né? A gente senta para meditar e fica horas meditando, e aí a gente fala assim, nossa, aí abre os olhos e fala, parece que passaram alguns segundos e passaram-se 2 horas. Essa é uma auto-hipnose que tem lá suas serventias para a auto-hipnose propriamente dita, mas não tem o efeito que nós buscamos, o efeito fisiológico que nós buscamos com a meditação,
que é justamente a gente expandir o tempo, né? Expandir o tempo cronometrado, né? O cronos, né? A percepção do tempo ela é expandida, ou seja, expandindo a consciência. Legal, bem legal. Nós estamos aqui já gravando há um tempo maior do que o nosso programado, que nossos podcasts estão com a programação de um tempo menor para essa quinta temporada, exceto quando tem convidados ou quando é um livro. Nós vamos ficar atentos nisso. Vamos canalizar aqui agora para os próximos capítulos. A gente não vai falar de todo o livro, quero que você leia o livro. Para ler o livro, a Ferzinha vai deixar o link aqui já nos comentários para você ter acesso ao livro pela Egrégora Books, e-books. E aí você vai poder ter acesso a esse livro online, ou se você quiser comprar a edição de papel, fala com a gente, vai numa livraria e você vai ter acesso a esse livro. Mas a versão online, a versão e-book, ela, além de ser mais em conta, é imediato, né? Legal. Vamos seguir. Fora isso, tudo que a gente já falou, tem uma parte do livro que eles falam também sobre técnicas de meditação, ou seja, um livro de meditação, então também ensina técnicas de meditação, e ele explica um pouco sobre os 3 graus de meditação. Mas é legal entender que antes da meditação existem exercícios de concentração. Então o livro, ele além de trazer a origem da meditação, dar dicas se você está meditando ou não, contar historinhas e tudo, ele também traz mais de 50 exercícios de concentração e meditação. Meditação de primeiro grau, meditação de segundo grau, ele fala um pouco sobre meditação de terceiro grau, combinação de meditação de primeiro grau e de segundo grau, e ele dá o caminho das pedras. Isso é muito legal no livro. Ele dá o caminho das pedras o seguinte: olha, começa por aqui. O que é começa por aqui? Comece com exercícios de concentração. Vamos entrar numa área mais... Por que para mim isso foi muito legal? Porque às vezes as pessoas elas querem começar a correr e aí se inscrevem numa prova de 10 quilômetros, ou uma meia maratona. Não, começa a correr. Começa a caminhar, correr, caminhar, correr. Caminhar é uma das maneiras que a gente treina corrida. Caminha um pouquinho, corre, caminha. O Vilmar já correu muito já. O Vilmar, quando ele estava no projeto dele perder, vocês não sabem, mas ele perder seus 30 quilos, ele corria muito. E para começar a correr, teve que antes começar a andar. Andava, corria, andava. Mas essa é uma outra história que a gente já contou em podcast lá atrás. Volta nas temporadas antigas. Essa é uma história fantástica de superação, de autossuperação que esse cara tem aí. É um baita exemplo mesmo. Mas ele traz inúmeros exercícios e inúmeras técnicas. Vamos entrar nessa parte um pouco de como que quem está nos escutando pode aprender a meditar e de por que eu vou comprar esse livro. Eu não quero só a história da meditação, eu quero aprender a meditar. Esse livro vai me ensinar a meditar? E aí? Vai trazer muitas dicas interessantes sobre a meditação, muitos exercícios, mas o que é interessante é, além de você utilizar do livro, você buscar também uma orientação profissional, né? Mas o livro ele já traz várias dicas, são dezenas de exercícios de meditação e de concentração. Legal, então vamos lá. Vamos dar puxar o carro aqui, vocês vão me ajudando. Primeiro ele cita um outro grande mestre chamado Patanjali. Para quem pratica yoga, é uma referência. Patanjali escreveu um dos livros mais tradicionais, mais aceitos dentro de qualquer linhagem de yoga, chama-se Yoga Sutras, ou os Sutras de Patanjali. E ele traz esse mestre aqui numa parte do livro, porque ele faz uma comparação da metodologia ou da sistematização do Patanjali com a evolução do ser humano e coisas assim. Não vou entrar nesse assunto, que ele é um pouco mais complexo para a gente entrar aqui no podcast, mas está aqui no livro, que é muito legal. Mas ele cita esse autor e coloca, bom, você primeiro precisa aprender, segundo Patanjali, por isso que ele cita, a abstrair o corpo físico, ou seja, que o corpo físico não te incomode. Se o corpo físico te incomodar, você não vai conseguir meditar. Isso não tem nada a ver. Tenta meditar com dor de dente. Vai, tenta aquietar a mente quando está com dor de dente. É uma dor lancinante, você não consegue aquietar a mente. Tenta meditar com todas as suas contas atrasadas. Tenta meditar com um familiar seu no hospital. Recentemente a Fezinha passou por essa situação. Imagina, ela é instrutora, ela dá aula, ela pratica. Ela tem uma rotina disciplinada.
Mas um ente que o ideal estava no hospital. E a mente, como é que fica? Tenta sentar para meditar. Quem já passou por isso sabe. Você tem que conseguir primeiro aquietar o corpo físico, tirar as dores, ou seja, a abstração. Depois, entrar no estado de concentração. Então, primeiro, se o corpo físico estiver incomodando, vai ser difícil meditar. Depois, se o emocional estiver abalado, estiver instável, você não vai conseguir meditar. Então, você tem que treinar abstração de sentidos, concentração, depois meditação. É uma escadinha. Então, isso é legal. Ele traz todos os exemplos de toda a didática no livro. Você ia falar. Eu ia fazer só um adendo que na abstração também, até os fatores externos, né? Você tem que aprender a abstrair esses fatores externos, por exemplo, o barulho dos carros que estão passando na rua, ou os gatos do vizinho que ficam miando, sei lá. A minha mãe tem bastante problemas com barulhos, então esse seria o primeiro passo mesmo, né? Conseguir abstrair de tudo que está externo. Abstrair os sentidos. Todos os sentidos. E nós fazemos isso muitas vezes. Talvez você fale, nossa, isso é missão impossível. Não. Quantas vezes você já estava tão concentrado lendo um livro, uma tese, um tema, que você não escutou nada ao redor, que você não se distraiu? Ou quantas vezes o filme estava você estava tão focado no filme que a pessoa do seu lado estava falando, perguntando, cutucando e você não. Ou algo, para mim, acontece muito. Eu estou treinando meditação, eu estou assistindo um filme, eu lendo, e aí quando eu vou me mexer, a perna adormeceu. E eu nem percebi que a perna adormeceu, de tão abstraído que eu estava da minha perna. Não é tão difícil assim, abstração. Todo mundo já dormiu e abstraiu o braço, acordou o braço meio morto, assim, né? Vamos nessa. Então, depois dessa sacada aqui, das etapas, dos graus, a gente entra nos tipos, né, de meditação. No livro ele também vai falar algo, eu vou deixar só uma pincelada aqui. Ele fala sobre que a meditação é um estágio anterior à meta do yoga. Uau. Exato. No livro ele dá essa tijolada. Meditação não é o fim. Meditação não é o objetivo final do yoga. Ela é uma etapa antes. Então, quando você entra em meditação, você fala, caracas, entrei em meditação, uau! Não, tem mais algo para frente ainda, tá? Então é muito legal isso, tem essa parte do livro que ele chama de samadhi, um estado de hiperconsciência. Que legal. E daí ele entra mesmo na parte prática de exercícios, de como você pode, você em casa mesmo, começar a treinar. Primeiro, abstração, tem exercícios de abstração dos sentidos. Depois ele passa para exercícios de concentração. E daí tem uma lista ali grande de 10 exercícios. Depois ele vai, de fato, para exercícios que vão treinar a meditação em si, que é sobre o que estamos falando. E daí tem mais de 30 formas de se treinar. E o legal é realmente testar, se não todas, boa parte delas, para perceber o que funciona melhor para você, mas entendendo que também ficar variando os métodos é uma forma de dispersão. Então, o ideal é que depois que você encontrar um determinado tipo, você continue treinando neste mesmo exercício para, né, conseguir, de fato, entrar em estado de meditação alguma vez. É bem isso mesmo, né? Esse monte de exercícios que nós trazemos. Eu também entrei em meditação e ninguém viu. Mas o lance é justamente esse, né? Você buscar o exercício que mais te motiva, né? Como o Malakini estava trazendo aí, são 3 tipos de meditação, sendo que o primeiro é a meditação num objeto, num símbolo, em alguém, uma figura, né? Você vai meditar observando aquele objeto, por exemplo, a chama da vela, até que a tua mente abstraia daquilo, ela sature, e aí ela abre o espaço para a intuição. Uma outra forma, através do som também, né? Você pode... Então, tem pessoas que elas se dão melhor com som para meditar, tem outras pessoas que se dão melhor com um objeto. E não é qualquer objeto, é aquele objeto que é mais fácil para você, né? Eu não vou citar aqui algumas mazelas que me contam quando meditam sobre o objeto, porque senão eu vou acabar induzindo... Não, exato, porque senão eu acabo induzindo
a pessoa a não pensar no elefante branco, né? Não dá, não quero fazer isso. Então, olha que Mas legal. a sacada é essa mesmo. Olha que legal. A Fê estava no livro, tá? O autor traz 4 exercícios para você treinar pratyahara, ou abstração dos sentidos. Depois, ele traz 10 exercícios para você treinar concentração. Ou, o termo da moda, como é mesmo, viu? Mindfulness. Adoro isso. E depois, ele traz... Vou conectar com o que o Mar estava falando. No primeiro grau de meditação, sobre imagens e símbolos, ele traz 36 exercícios. Uau! Dá para você treinar um por mês e ainda sobram 6. Aí, do segundo grau de meditação, que o Gilmar também estava citando ali, sobre sons, o autor traz 7 exercícios de meditação de segundo grau, que chamamos de mantra dhyana. E depois ele traz uma combinação, uma série de combinações para você poder combinar o primeiro grau com o segundo grau e assim por diante. E aí ele cita que existe um terceiro grau, esse é reservado, esse é uma técnica iniciática, reservada. Então, é muito bacana. É um livro que ele traz, além de um conhecimento, ele vai tirar o misticismo da meditação. Além de tirar o misticismo, ele também mostra, já com um tapa na cara, logo isso, olha, a maioria das pessoas que diz que sabe o que a meditação não sabe, é muito bacana isso. E de uma maneira, não é de uma forma arrogante, ele escreve de uma maneira muito legal, muito leve, muito fácil. Cara, eu já li, eu amo yoga. Vou falar de novo, eu amo yoga. E eu faço isso e vivo isso há 20 anos. E eu já li muitos livros de yoga. E tem livros que, uau, que livro difícil de ler, que livro chato de ler. Que parece que o cara escreveu só para ele ou só para quem entende muito. Ele escreveu só para quem é erudito em yoga, para quem é formado em sânscrito. É fluente. E aí você. Então, não, esse autor aqui, o professor De Rose, ele escreve sobre um tema e de uma maneira leve, muito legal, muito legal, muito legal mesmo. Ele também comenta, inclusive, sobre os dhyanasanas, que são as posições mais adequadas para você efetuar esses treinos de meditação. Isso é bastante legal também. Existem posições mais recomendadas, pelo menos até que se atinja o estado de meditação, né, enquanto se está treinando. E ele traz isso no livro. Legal. Super. Depois que é como uma trilha, como qualquer coisa que você está aprendendo, você vai usar todos os recursos disponíveis para facilitar o seu aprendizado. Depois que você aprendeu, cara, você não precisa mais estar sentado com as pernas cruzadas. A meditação ela já encontrou o caminho, a via está mais fácil, né? Mas de novo, volto a lembrar, tanto Patanjali quanto como Shivananda e inúmeros outros mestres sobre yoga, todos eles citam que o emocional é uma barreira, o corpo é uma barreira. Então, por isso que aqui no livro também o autor ele diz que o ideal é você fazer uma prática completa. A pessoa pode acabar meditando sem a parte completa, né? Sem as outras partes do yoga. A pessoa tem que ter uma predisposição muito boa, porque vai acabar sendo muito pesaroso, né? Seria essa a palavra? Seria muito difícil, porque é bem isso que você falou, né? Tem o emocional, o mental tá ali te incomodando, é um macaquinho incendiado, bêbado e com uma picada do escorpião ali. Não tem como não ser, né? Ramakrishna e o macaco, essa história é muito boa. Olha que interessante, turmita, para a gente concluir aqui nosso podcast sobre o livro Meditação e Autoconhecimento. Fica a sacada que já no título do livro está ali, meditação é o caminho para o autoconhecimento. Não é o nome do livro, mas está ali, meditação é autoconhecimento, tá? Então, toda vez que você estiver treinando meditação, você está treinando o autoconhecimento, você está desenvolvendo o autoconhecimento. E uma parte muito legal do livro e da maneira como o autor escreve, uma maneira descomplicada e tudo, é o seguinte. Vamos lá.
meu principal insight do livro. Não importa se você vai entrar em meditação ou não. Essa para mim é a principal sacada. O simples fato de você estar treinando meditação significa que está construindo uma disciplina, você está construindo uma rotina, você está construindo um hábito que vai transformar a sua vida. Praticamente todos os dias eu posto na minha rede social que eu mais uso, que é o Insta, segue lá, malakini.dias, como eu começo o meu dia, meu ritual matinal. Eu começo o meu dia com uma prática de yoga curta, mas principalmente focado na meditação. Então, esse fator não é o fator entrar em meditação, o fator criar esse ritual diário, criar essa disciplina de limpar a mente, de tirar o lixo de dentro, sabe? Tirar o lixo. Tem um filme que eu gosto muito, vamos fugir já do tema do podcast. Tem um filme que eu gosto muito, o filme é hollywoodiano puro, né? Tem um monte de clichê de Hollywood, uma pena. Mas esse filme foi baseado num livro chamado Peaceful War, Guerreiro da Paz. E o filme entrou com aquele nome mágico, porque os caras que dão nome no Brasil, eles acham que eles assistem e falam, não é Peaceful War, o nome é... E eles dão um outro nome qualquer, né? Quando a gente vê o nome em inglês e a tradução, chama-se Poder Além da Vida. Muito legal. E nesse filme, o livro é melhor ainda, mas o filme você consegue acessar fácil aí. Poder Além da Vida tem um cara, um atleta de ginástica que ele conhece um mestre, cheio de clichê, e aí esse mestre uma hora fala pra ele, tira o lixo! E ele fica bravo com o mestre, eu não sou seu, não... Aquela cultura Daniel San, né, de que o cara tem que limpar tudo. Não vou mais limpar a latrina, não vou mais tirar o lixo. E o mestre fala, não, tira o lixo aqui de dentro. Esvazia a mente, tirar o lixo é esvaziar. Então eu sinto que treinar a meditação e o que o autor De Rose, o professor De Rose traz aqui, o escritor De Rose traz no livro, é isso, é mais simples. É muito mais simples do que as pessoas querem mistificar, dificultar e comercializar. Depois desse barulho todo, agora que você entendeu um pouco mais do que é meditação, se você ainda quiser aprender um pouquinho mais, continue nos acompanhando, dê o seu like, comente, traga sua contribuição, mas o mais importante, a mensagem que talvez a gente possa trazer aqui para você é, assim que acabar de assistir esse vídeo, senta, fica quieto e medita. Enquanto você não começar a treinar, as coisas não vão acontecer. Enquanto você não colocar a mão à obra propriamente dita, as coisas não vão acontecer. Não adianta você ler tudo a respeito de meditação, de você ouvir os professores mais renomados sobre meditação, ir para a Índia para aprender sobre meditação, se você não sentar e não começar a praticar. Né? Todos os dias. Só isso. Só isso. Olha, adorei. Primeiro bate-papo de um livro da 5ª temporada. Primeira participação da Ferzinha com o livro, né? Nós já estamos gravando os podcasts, já está quase entrando no ar a 5ª temporada. A 5ª temporada entra no ar quando? Dia 3 de julho. É isso mesmo? É uma segunda-feira. Às 5h05 da manhã. A partir dessa 5ª temporada, os episódios entram toda segunda-feira, às 5h05 da manhã. Fica ligado que vai estar no YouTube, nos streams de áudio também. Mas o mais legal é você polemizar com a gente. Põe seu comentário aí, põe a boca no mundo, diz que você medita, fala pra gente qual técnica você usa, se é zazen, se é yoga. E o que é que você faz para meditar? Como é que você aprendeu? Se é uma meditação guiada, se é um relaxamento? Você fala, não, meditação Transcendental. Você pode chegar lá e falar, não, meditação é relaxamento sim. Eu aprendi, cara, e vamos nessa. Vamos polemizar, vamos compartilhar conhecimento, vamos fazer essa pegada da meditação, do autoconhecimento, poder realmente transformar corpos, corações e mentes. Vamos nessa, vamos junto. É isso aí, galera. Muito bom. Obrigado pela participação. Yes. Valeu. Brilho, valeu. Vilmar agora vai cuidar da sua princesa, da Vicky. Valeu por gravar mesmo de casa. Fica com a gente.
E vamos nessa. Quer dizer, agora desliga, vai embora. Beijo, beijo, galera. Valeu!